É chegada a hora do momento de encontrarmos com Deus. Em sua casa, a oportunidade de comungar o seu corpo e o seu sangue, arrepender de nossas falhas e humildemente suplicar o seu perdão e agradecer pela salvação. É hora de ouvirmos e refletirmos a palavra de Deus. É hora de oração. Bom dia! Hoje, dia 11 de maio de 2021, hoje é terça-feira da sexta semana da Páscoa. Estaremos refletindo nesta manhã o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora eu vou para aquele que me enviou. Meu irmão e minha irmã, bom dia. Estamos na terça-feira da sexta semana da Páscoa. Para muitos, é utopia acreditar numa reversão deste quadro triste que aí está, um mundo criado por Deus para o bem do homem, sendo destruído pelo próprio homem. Mas para aquele que acredita na força do amor, ainda é possível mudar esta triste realidade que tem como raiz a ausência de Deus no coração do homem. Como seguidores de Jesus, não podemos desanimar, e muito menos ficar como espectadores dos acontecimentos, vendo o mal crescendo à nossa volta e não fazendo nada. Precisamos descruzar os nossos braços, desvendar os nossos olhos e nos pôr a caminho numa luta constante contra os inimigos do bem. Quem faz a opção por Jesus não se entrega ao pessimismo, não se deixa levar pelas forças contrárias ao Evangelho. Sabemos que não vamos consertar o mundo com a nossa força, mas com a força do Espírito Santo em nós, podemos consertar o mundo à nossa volta a partir de nós mesmos. No Evangelho que a liturgia de hoje nos convida a refletir, Jesus, percebendo a tristeza dos discípulos por ocasião de sua volta para o Pai, insiste em conscientizá-los de que a sua partida deveria ser vista como um bem para eles, como motivo de alegria e não de tristeza. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. Humanamente falando, era difícil para os discípulos aceitarem tal separação. Afinal, eles haviam apostado o futuro de suas vidas junto de Jesus. Não conseguiam imaginá-los sem a presença deles. Eles só foram compreender a importância desta separação depois de receberem o Espírito Santo. Hoje, graças à luz do Espírito Santo, nós compreendemos que a volta de Jesus para o Pai foi decisiva para a reintegração entre o Criador e a sua criação. É importante, meu irmão e minha irmã, conscientizarmos. A missão de Jesus aqui na Terra não terminou com a sua volta para o Pai. Ela continuou através dos discípulos de ontem e continua em cada um de nós que somos os discípulos de hoje. Todo o mistério de Jesus foi marcado pela dedicação carinhosa a
todos o que o Pai lhe confiara. Todo o cuidado que ele teve para com seus primeiros discípulos, hoje ele tem para conosco. Pena que muitos de nós somos ingratos, atendemos às exigências do mundo moderno e não damos ouvidos aos apelos de Jesus. A vida de união e comunhão com Deus na pessoa do Filho, do Pai e do Espírito Santo vai impregnando em nós, à medida em que vamos nos abrindo à ação do Espírito Santo. A presença iluminadora do Espírito Santo em nós clareia nossa mente, nos faz entender as palavras de Jesus, a interpretar os acontecimentos políticos, sociais e religiosos à luz divina, fazendo-nos enxergar o que está oculto aos olhos do mundo. Dar testemunho de Jesus no mundo em que os valores se concentram no ter e no poder chega a ser um grande desafio. Mas é justamente dentro desta realidade que o nosso testemunho se faz necessário. O nosso testemunho cristão centra-se no amor que Deus infundiu em nossos corações e pelo qual Ele nos oferece uma vida nova em Jesus. Amém? Oremos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso em Cristo Jesus. Graças, Pai, porque Jesus, indo para vós, envia o Espírito Santo, o defensor, que confirma na fé os que ficaram. Os liberta também das garras do pecado e da morte, porque a vida de Jesus comunica vida para os seus, e o vosso amor, Pai, é derramado por Ele sobre todos nós. Graças, Pai, glória e louvores a vós, Senhor. Pai amado, com toda a igreja nós vos rogamos, ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-nos hoje porque, adotados de novo como filhos de Deus, esperemos confiantes e alegres o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai a Deus por nós, Mãe, e pelas nossas comunidades, para que testemunhem com suas vidas os passos do Senhor, perseverando na fé e sempre confiantes em seu auxílio e proteção. Amém. Meu irmão e minha irmã, um bom dia, fique na paz de Jesus e até amanhã.